pessoal, a gente vai dar início agora à 12ª aula de Mecânica dos Fluidos. Se vocês se lembrarem, a aula 11ª foi uma aula bastante conceitual, onde nós definimos diversas coisas, e nós vamos seguir dessa forma, pelo menos nesse primeiro vídeo. Vamos continuar definindo algumas coisas que serão importantes para nós darmos seguimento ao nosso curso. Tá? No segundo vídeo dessa aula, nós vamos fazer a dedução do Teorema de Reynolds. O Teorema de Reynolds talvez seja um dos principais teoremas utilizados na cinemática e dinâmica dos fluidos, pelo menos na nossa análise aqui nesse curso. E eu acredito que seja o coração de todo o estudo que nós vamos ter daqui para frente. Então, digamos que essa aula é muito importante. Importante. Fique atento, tome nota e não deixe as dúvidas acumularem, tá certo? Vamos lá. Nós vimos na aula passada que existem duas maneiras de avaliar o fenômeno fluido, o escoamento fluido. Nós temos a análise lagrangiana e a análise euleriana. A análise lagrangiana, se vocês se lembrarem, ela acompanha o fluido, acompanha a partícula, tá? Acompanha a partícula. E a gente define uma grandeza, vamos chamar uma grandeza n qualquer, em função de x, y, z e t. Pontos que essa partícula, tá? A trajetória que essa partícula está no espaço, tá? Na análise euleriana, nós não acompanhamos as partículas, nós fixamos pontos no espaço. Pontos que nós queremos que são de interesse para nós, tá? E aqui nós não definimos a grandeza em termos de x, y, z, senão trabalhamos com a ideia de campo e avaliando as fronteiras do espaço que nós estamos trabalhando, tá bem? Aqui também foi muito importante uma definição que era a derivada total, né? Derivada total. Lembrando, derivada total dn dt vai ser igual a derivada parcial de n em t mais v nabla n. Não se lembra? Volta lá na última aula, que foi quando nós falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos continuar conceituando algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos conceituar é sistema. Para nós, um sistema vai ser uma porção de matéria definida, tá bem? Cuja massa não varia no tempo. Então, isso aqui é muito importante, é uma definição muito importante para nós. Sistema é uma porção de matéria, tá? Cuja massa não varia no tempo. Massa não varia no tempo. Se a gente quisesse formalmente, matematicamente definir sistema, nós poderíamos dizer que a massa m é uma grandeza que depende de x, y, z e t. E mais, poderíamos dizer que dm, derivada total da massa no tempo, é igual a zero. Essa é a definição de sistema. E poderíamos escrever mais. Poderíamos escrever o seguinte: a derivada total da massa em relação ao tempo, a gente já viu. Isso aqui vai ser a derivada parcial da massa em relação ao tempo, mais derivada parcial da massa em relação a x, vezes derivada de x em relação ao tempo, mais a derivada da massa em relação a y, vezes a derivada de y em relação ao tempo, aqui, t, mais a derivada da massa em relação a z, vezes derivada de z em relação ao tempo. Tá? Vou trocar de cor para fazer algumas anotações. A gente já sabe que esse x dt é a velocidade na direção x. Esse termo dy dt é a velocidade na direção y.
E esse termo dz dt é a velocidade na direção z. Então a gente pode escrever que a variação total da massa em relação ao tempo, dm dt, é igual a zero pela definição de sistema e vai ser igual a derivada parcial da massa em relação ao tempo mais u dm dx mais v dm dy mais w dm dm dt. Olha só, vamos fazer alguns comentários aqui em relação a essa definição formal de sistema em mecânica dos fluidos, que é muito interessante. Vejam que o que a gente está querendo dizer aqui é que a massa ela vai variar sim, mas no global, no cômputo global, essa massa, essa variação é zero. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pode existir transformação. Imagina que eu tenho uma quantidade aqui fixa nesse volume definido no espaço, tá? De massa. Tem uma certa massa aqui dentro. O que essa equação está dizendo? Que pode existir variação dessa massa aqui dentro. Por isso que a gente chama esse termo aqui de termo local. Assim como pode existir fluxo. Olha só, isso aqui está falando sobre fluxo. Como varia a massa numa direção? É fluxo. Fluxo. Como varia a massa numa direção? É fluxo. Né? Então, o que essa equação nos diz é que o que entra aqui dentro desse volume, mais o que sai, mais o que se transformou aqui dentro, tem que ser no total a zero. Ou seja, a massa não foi criada nem foi destruída. Então, ou ela saiu e entrou, ela se moveu, ou ela foi transformada por alguma reação, por algum consumo, enfim. Mas no cômputo global, essa variação tem que ser igual a zero, tá? Isso aqui a gente já sabe que chama termo convectivo, ok? Nós vamos retornar a uma discussão muito parecida na semana que vem, quando nós trabalharmos uma equação que chama equação da conservação de massa, tá bom? Por enquanto é só a gente entender muito bem a partir da variação da massa, dizendo que essa variação total ela é zero, ok? Um outro conceito importante que eu acabei começando a apresentar no slide anterior é o seguinte: imagina que eu tenho uma porção de massa, esse meu sistema verde aqui, ok? Num determinado tempo, ele ocupa um volume aqui de interesse no espaço. E mais interessante é que esse volume, esse espaço, esse volume aqui é onde eu quero fazer certas análises, ok? Então a gente vai definir esse volume no espaço aí que de alguma forma envolve o volume, que envolve o sistema, nós vamos definir como volume de controle. A gente vai chamar de VC, ok? E outra definição importante para nós aqui é o seguinte: imagina que existe, imagina que existe parte do sistema, existe. Aqui eu vou sempre tratar o sistema como massa, só porque fica claro de enxergar, tá? Mas quando eu falo em sistema, eu estou falando da massa, mas estou falando de todas as outras propriedades desse sistema. Estou falando da quantidade de movimento, estou falando da energia, estou falando da quantidade de calor, enfim, todas essas variáveis que estão associadas à massa, né? Mas aqui eu vou tratar só da massa porque acho que é visualmente mais fácil de entender. Imagina que eu tenho partículas entrando e saindo dessa região definida no espaço que a gente chamou de volume de controle, tá? Posso ter aqui o que a gente chama de fluxo, ok? Então eu tenho fluxo dessa massa nessa região, tá? As partículas passam, essas superfícies são chamadas de superfícies de controle. São áreas do meu volume de controle por onde há fluxo
do sistema. Vamos de novo? Então, superfície de controle são áreas do volume de controle por onde há fluxo do sistema. Agora, como a gente poderia quantificar esse fluxo? Imagina que eu tenho aqui uma superfície de controle, ok? Se vocês se lembrarem lá do cálculo 2, quando a gente tem uma área fechada, o vetor de área dA ele sempre aponta para fora, tá? Então esse aqui é o meu vetor de área dA. Eu vou trocar de cor de novo, só para não confundir. E eu tenho fluxo aqui por essa superfície. Então eu tenho partículas por essa superfície. Então eu tenho partículas passando por essa superfície. Podia ser energia, podia ser quantidade de movimento. Aqui eu vou tratar sempre de massa só porque eu acho que visualmente é mais fácil, tá? Olha, se essas partículas se movem numa velocidade v, nessa direção que eu fiz os desenhos das linhas aqui, depois de passar um tempo ΔT, um certo volume passou por essa superfície de controle. Vocês concordam? Como eu poderia quantificar esse volume aqui, ó? Quanto de partícula, em termos de volume, passou pela superfície de controle? Se ela se move numa velocidade na direção da velocidade, depois de um certo tempo, vai ser V vezes ΔT, ok? Olha só, vejam que a área não está perpendicular à direção do fluxo. Então, existe aqui, eu preciso fazer uma decomposição dessa área na direção do fluxo, ou uma decomposição da velocidade na direção do fluxo. Isso aqui faz um ângulo θ com a velocidade. Então, eu poderia escrever que o volume que passou infinitesimal dV vai ser igual a essa área, dA, vezes esse comprimento aqui, V, vezes cosseno de θ, porque a projeção na direção da área, vezes ΔT. ΔT. Então, esse é o fluxo que passa por uma superfície de controle, com uma velocidade v. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui que vocês talvez não se lembrem, mas vocês com certeza viram isso no primeiro semestre de graduação. Que é o seguinte, essa dA é um vetor também. Essa multiplicação aqui, ó, caso vocês não se lembrem, é também a multiplicação vetorial. Então, eu posso escrever que isso é V produto vetorial dA, ok? Caso vocês não se lembrem, voltem lá nas anotações de geometria analítica. Tá? Então, esse é o volume dV que passa por uma superfície de controle. V de velocidade dA vezes o tempo ΔT transcorrido, ok? Isso vai ser muito importante para o nosso próximo vídeo. Uma outra coisa que eu gostaria de definir com vocês é esse conceito de propriedade extensiva e propriedade intensiva. Existem propriedades que dependem da massa, isso que a gente estava vendo ali em cima. Propriedades que dependem da extensão do sistema. Por exemplo, a própria massa, a quantidade de movimento. Olha, deixa eu trocar de cor que aqui não dá para ver. Mas a massa é a própria massa, m, né? A quantidade de movimento, m vezes velocidade. Energia, por exemplo, potencial, mgh. Cinética, mv ao quadrado sobre 2. E por aí vai. Então, são grandezas que dependem da massa, tá? Propriedades extensivas. Depende da extensão do sistema. Propriedades intensivas não dependem da extensão do sistema. Não dependem da massa. E toda propriedade extensiva
tem uma propriedade intensiva associada. A gente pode relacionar a propriedade extensiva e não, como a propriedade intensiva eninho vezes a massa, tá? Então, a gente pode definir eninho como enão sobre a massa. Se eu quero saber qual que é a propriedade intensiva relacionada à massa, olha, massa dividido pela massa é 1. A propriedade intensiva da quantidade de movimento, mv sobre m sobra velocidade. Propriedade intensiva da energia, vamos pegar só esses dois exemplos, eu vou ter GH, eu vou ter V quadrado sobre 2 e por aí vai. Vejam, essa relação é muito simples. A relação da propriedade intensiva vinculada a uma propriedade extensiva é só dividir a propriedade extensiva pela massa. Daqui a pouco nós vamos usar, nas próximas aulas, nós vamos usar muito essas ideias, tá bem? Então, na aula de hoje, nós definimos 4 coisas muito importantes: sistema, quantidade de matéria cuja massa não varia no tempo, ou seja, derivada global, derivada total da massa em relação ao tempo é igual a zero, ou dm dt mais u dm dx mais v dm dy mais w dm dz é igual a zero. Volume de controle: volume do espaço que eu tenho interesse de analisar um escoamento e ele envolve em algum determinado tempo o sistema. Superfície de controle: superfícies do volume de controle que tem fluxo, e a gente viu que fluxo, a quantidade de dV que passa de uma grandeza vai ser igual a V, produto vetorial, dA vezes ΔT, ok? E definimos grandezas intensivas e extensivas. Grandezas extensivas dependem da massa, dependem da extensão do sistema. Grandezas intensivas não dependem da massa, ok? Na próxima aula, nós vamos ver como relacionar a análise lagrangiana com a análise euleriana. Como relacionar esse conceito de derivada análise lagrangiana com a variação de uma grandeza no volume de controle. Ficou confuso? Assiste o próximo vídeo. Até mais!